Então, estamos aqui para convidar você a ser um fiscal da democracia. No domingo, nós vamos chegar num momento importante que é o dia da votação. Todo o trabalho que foi feito ao longo desse período da campanha do Lula, nós precisamos agora concretizar na fiscalização do processo eleitoral. Então, por isso é importante que nós tenhamos fiscais em todos os locais de votação, que a gente tenha um coordenador fiscal em cada um dos 610 locais de votação, que a gente tenha delegados nas 19 zonas eleitorais. Esses delegados serão, no caso da Federação Brasil da Esperança, que envolve o PT, o PCdoB e o PV, nós estaremos organizando, juntos com os companheiros do PSB e juntos com os companheiros do PSOL e da Rede, para a gente fazer uma fiscalização conjunta democrática para assegurar o pleno exercício das eleições. São voluntários que serão fiscais, advogados, militantes de todos esses partidos para assegurar um processo democrático. Então queremos que todos se credenciem para ser fiscal, para ajudar nesse processo, porque o adversário questiona o sistema eleitoral, o sistema de votação. Então, portanto, nós temos que estar ali atentos para esse processo, porque eles vão perder no voto e irão questionar o processo eleitoral, o resultado eleitoral. Como aconteceu nos Estados Unidos, eles também querem fazer aqui. Então, por isso, conclamo todos a se engajar nesse processo voluntário, harmonioso e, sem dúvida nenhuma, articulado com esse conjunto de partidos. Então, por isso, vamos à luta, vamos assegurar a vitória do Lula, vamos assegurar o segundo turno no Distrito Federal para que a gente tenha um processo democrático de sustentação do governo Lula em todo o país, mas especialmente no Distrito Federal. Olá, eu sou o Marcos Rogério, advogado do PT e da Federação Brasil da Esperança, aqui no DF, e estou aqui para falar com você sobre o papel dos fiscais, dos delegados e dos advogados na fiscalização das eleições 2022. Todos estamos vendo o esforço da Justiça Eleitoral no Brasil e no DF para garantir uma eleição limpa. Esse também será o nosso grande objetivo com a fiscalização. As brigas e confusões só interessam aos adversários da democracia. Por isso, você fiscal, delegado, advogado, vá dormir cedo no sábado para que você acorde muito bem no domingo, para que possa fazer o trabalho de fiscalização de forma tranquila e pacífica. O primeiro compromisso do fiscal é muito cedo. O fiscal precisa chegar no local de votação às 15 para 7 da manhã, porque às 7 horas ocorrerá a abertura dos trabalhos, com a expedição da chamada zerésima. A zerésima é aquele boletim que sai logo cedo quando a urna é aberta, mostrando que não tem nenhum voto dentro da urna. Esse documento é assinado pelo mesário e pelos fiscais presentes, e ele é o documento mais importante do início do processo de votação. E se tiver algum problema na zerésima? E se constar votos dentro da zerésima? Essa urna, que estará batizada, né, esse é o nome popular, tem que ser substituída. E o papel do fiscal é requerer aos mesários a sua substituição, se eles não fizerem isso automaticamente. Muitos outros problemas podem acontecer na abertura das urnas, tais como ela travar, ela não funcionar direito. Por isso que o fiscal precisa estar ali, às 7 da manhã, acompanhando os mesários para encontrar a melhor solução possível. Os fiscais devem se apresentar aos mesários de forma educada e se colocarem à disposição dos mesários para ajudar nesse papel tão importante da fiscalização. Por isso, ao chegar no local de votação, procure o presidente da mesa e os demais mesários, cumprimente-os, se coloque à disposição dizendo: olha, sou o fiscal da Federação Brasil da Esperança e estou aqui para auxiliarem no que vocês precisarem. Importante, não atrase nessa chegada no local de votação. É muito importante que vocês, fiscais, estejam lá às 15 para 7 da manhã. O último compromisso do fiscal no dia será às 17 horas no encerramento das eleições. É comum que nas salas de votação ainda tenham eleitores para votar. Nesse caso, o mesário vai distribuir senhas para que todos eles possam exercer o seu direito de voto. Na sequência, a eleição será encerrada. Logo depois, o presidente da mesa, ele publicará, extrairá e publicará o chamado boletim de urna.
Esse boletim traz o número de votos de cada candidato e ele deve coincidir, né, esses votos devem coincidir com as assinaturas no livro de votação. Esse boletim de urna deverá ser assinado pelos mesários e também pelos fiscais ali presentes. É importante você, que é fiscal da Federação Brasil da Esperança, que tire uma foto desse boletim de urna para enviar para a central de apuração da federação. Além disso, os boletins de urna trazem um QR Code que você pode acionar a câmera do seu celular e captar esse boletim de urna diretamente pelo QR Code sem necessidade de foto. Então, este boletim tem que ser enviado para a central de apurações, cujo número será enviado para você, fiscal, até o dia da eleição. Entre o início de manhã e o final do dia, o fiscal tem um papel muito grande ao longo da votação. Ele tem que acompanhar a votação e prevenir outros ilícitos eleitorais que podem acontecer, tais como boca de urna, intimidação de eleitores e outros fatos que venham a dificultar o processo de eleição. De vez em quando, o fiscal tem que passar ali na cabine de votação para saber se nenhum eleitor deixou lá uma colinha. E também o fiscal poderá, ao longo dos dias, né, identificar outros problemas que possam surgir na urna ou durante o processo de votação. O fiscal deve acompanhar o mesário todas as vezes que os problemas surgirem para que haja a solução. Em alguns casos, é o caso de substituir a urna durante a votação. Uma preocupação que tem crescido nos últimos tempos é a presença de mesários que não cumprem adequadamente a sua função e acabam atuando como agente duplo, representando a Justiça Eleitoral e os candidatos. Isso é terminantemente proibido. Agora, em 2022, inclusive, 48% dos mesários são voluntários. Isso significa um número muito maior de mesários do que nas últimas eleições, o que nos coloca atentos para acompanhar a atuação desse mesário. Se o mesário não cumprir com a sua tarefa de neutralidade como representante da Justiça Eleitoral, é preciso que ele seja impugnado. Esse mesário tem que ser substituído e o papel do fiscal é exatamente fazer a impugnação do mesário. Mas o que o fiscal pode concretamente fazer para evitar esses problemas? Quando surgirem esses problemas, ele tem que se dirigir ao presidente da mesa, relatar o problema e a questão será resolvida. Se não for resolvida, o fiscal deve solicitar ao presidente da mesa que o problema seja constado em ata. Isso é bem importante. Toda mesa coletora de voto tem uma ata. A qualquer momento, o fiscal pode se dirigir ao presidente da mesa, sempre educadamente, e fazer um requerimento verbal para constar em ata nos seguintes termos. Senhor presidente, requeiro que seja constado em ata que o mesário João da Silva está pedindo voto para o candidato X, razão pela qual solicito a sua substituição, mas se ela não for acatada, solicito que se conste em ata este procedimento. O requerimento é verbal, é simples. Ele pode ser utilizado em diversas outras situações. Todo problema que surgir, o requerimento para constar em ata pode ser acionado. O fiscal tem outras tarefas, né, no local de votação. Ele é o fiscal do time do Lula naquele local, do time do Leandro, do time da Rosilene, do time dos deputados e deputadas dos partidos que apoiam a federação e a coligação do Lula. Então, o fiscal, se ele tiver informação sobre boca de urna, transporte de passageiros, compra de votos, pasmem, isso acontece inclusive no local da votação. Ele tem que fazer a denúncia. Os fiscais, eles não podem utilizar roupas de candidatos nem dos seus partidos. É importante que a roupa não caracterize o uniforme. Então vá com uma roupa normal. Se você quiser utilizar a cor do seu partido, até pode utilizar. Mas o ideal é que os fiscais do local de votação não estejam todos eles vestidos de forma igual. Porque se isso acontecer, os fiscais serão impedidos de atuar. E algumas dúvidas, né, podem surgir durante o trabalho de fiscalização. Por exemplo, quantos fiscais podem atuar em cada urna? Então, o recomendado é que tenha um fiscal para cada urna receptora, para que ele possa fazer o trabalho bem direitinho. Mas se faltar fiscal no local de votação, o mesmo fiscal pode atuar em mais de uma urna coletora de votos. Ele pode circular ali pelas urnas. Adolescente, por exemplo, pode ser fiscal? Não. Pela legislação, só quem tem mais de 18 anos pode ser fiscal. O eleitor pode levar o celular
durante a votação, pode levar o celular para ajudar lá na colinha? Não, não pode. E se o eleitor estiver adentrando a cabine de votação com o celular, é preciso orientar o mesário para dizer que ele não pode. Em nenhuma hipótese o eleitor deve levar o celular. Mas ele pode alegar, olha, o número dos meus candidatos estão aqui no meu celular. Aí o mesário pode tirar o eleitor da fila, pedir para que ele faça a cópia desses números num papel do próprio eleitor, para que ele então possa votar. De todo modo, ele não pode adentrar a urna com o celular. Os fiscais, eles podem ficar dentro da sala onde está ocorrendo a votação? Sim, além dos fiscais, podem ficar no recinto os mesários, claro, né? Os candidatos podem passar por lá, o delegado também pode passar por lá. Outra dúvida, a polícia pode entrar nos locais de votação? E a resposta é não. A polícia precisa se conservar a 100 metros de distância da sessão eleitoral. Se houver um tumulto, se o juízo requerer, aí sim. No local de votação, deve constar lista com nome e números dos candidatos? Sim, inclusive isso é muito importante. Um papel do fiscal é chegar de manhã para verificar se a lista com o nome e número dos candidatos estão presentes. Porque se um eleitor esquecer o número do candidato, ele pode consultar a lista. O eleitor, não o fiscal aqui, o eleitor, ele pode ir votar com bandeira do seu partido, com camiseta do seu partido, com camiseta do seu candidato? E a resposta é sim. A lei eleitoral garante expressamente que o eleitor individualmente manifeste de forma silenciosa o seu posicionamento político. E o que é que o eleitor precisa levar para votar? E aqui é bem importante. O eleitor só votará se apresentar um documento oficial com foto. Pode ser um RG, carteira de motorista, carteira de trabalho, mas isso é fundamental que ele porte. E se o fiscal, né, tiver alguma dúvida de que aquele eleitor que está com o documento X é ele mesmo? Então, nesse caso, ele precisa comunicar ao presidente da mesa coletora de voto, o mesário, dizer, tenho dúvida se essa Maria aqui é de fato a Maria que consta no RG. E aí, nesse caso, o fiscal, conversando com o mesário, de forma educada sempre, né, ele destacará o eleitor, tirará ele da fila, até que a dúvida seja sanada. Na dúvida, o eleitor não votará. O eleitor, é muito importante frisar, ele não deve portar celular, né, eu já mencionei isso expressamente, e não pode também portar máquina fotográfica, filmadora ou equipamento de radiocomunicação. Esses aparelhos, né, caso sejam levados para o local de votação, eles têm que ficar na mesa receptora enquanto o eleitor faz a votação. E o eleitor que tem dificuldade, ele pode ser auxiliado? A Justiça Eleitoral garante, né? Os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, eles podem levar uma pessoa de sua confiança para ajudá-lo no processo de votação. Mas isso só vai ser feito com a autorização do presidente da mesa e você, fiscal, tem que estar ali por perto para saber se esse pedido é razoável. É muito importante, né, que o eleitor seja bem orientado para que não tenha confusão na hora da votação. Quanto ao eleitor analfabeto, o presidente da mesa vai orientá-lo direitinho como deve proceder a votação. Já o eleitor com deficiência visual, ele poderá utilizar o sistema de braille ou um instrumento mecânico que a Justiça Eleitoral colocará à disposição dele, né? Tem inclusive um sistema de áudio que permite a acessibilidade do eleitor com deficiência visual. E se acontecer alguma falha na urna, né? Um problema muito comum que acontece em quase todas as eleições. Nesse caso, o problema da urna tem que ser resolvido. E aí, em alguns casos, pode até haver a própria substituição da urna. Se houver substituição, o procedimento é igual àquele que aconteceu de manhã. Tem que ser emitida a zerésima tem que ser assinada por todo mundo, para que a atuação possa se dar de forma tranquila e serena. A Federação Brasil da Esperança, ele tem um papel fundamental de garantir um fiscal em cada local de votação. A ideia é que tenha um fiscal coordenador. Então, caso surja dúvida de você, fiscal, no dia a dia, ali na hora de atuar como fiscal, você pode procurar o fiscal coordenador para que ele esclareça as questões. Mas é muito importante que você, fiscal, tenha também o nome do advogado e do delegado que vai atuar na sua zona eleitoral. Nós teremos
um delegado para cada zona eleitoral do PT e também teremos outro delegado que será ou do PV ou do PCdoB, de tal modo que tenhamos 2 delegados da federação em cada zona eleitoral. O PSB também terá 2 delegados em cada zona eleitoral. Então, o delegado é o coordenador da tarefa. É ele o delegado, inclusive, fiscal, que vai assinar o seu crachá de fiscal. De acordo com a organização da federação, caberá ao delegado a distribuição dos fiscais. E esses fiscais terão no local de votação um coordenador, de tal maneira que fique tudo muito bem organizado. E além disso, além do jurídico geral da federação no DF, nós teremos em cada zona eleitoral um advogado ou advogada coordenador que, junto com ele, terá um outro grupo de juristas para dar o apoio integral que você precisa para exercer seu trabalho de fiscalização. O fundamental é que você, tendo dúvida, acione o fiscal coordenador, ou delegado, ou advogado para resolver todas as questões. Questões mais sérias, como impugnação de mesário, como problemas de urna, como casos de boca de urna ou outros crimes eleitorais, o advogado estará a postos para te orientar para fazer o que precisa ser feito. Uma questão bem importante. É comum, no dia das eleições, haver detenção de eleitores. Na verdade, a Federação Brasil da Esperança orienta os nossos eleitores para que nenhuma questão ocorra. Mas se eventualmente ocorrer por um mal-entendido aqui ou ali, o eleitor vai ser conduzido até a delegacia e ele precisa ficar calmo, seus amigos precisam ficar calmos, a família precisa ficar calma, porque normalmente, ao final das eleições, às 17 horas, todos os detidos no dia são liberados. Em alguns casos, a liberação pode acontecer antes, mas em casos como esse, procura o advogado, a advogada da sua zona eleitoral. Isso significa o quê? Que você precisa saber o número do advogado e da advogada, você precisa saber o número do delegado ou da delegada, número de telefone. Então, até o final da semana, você vai receber esses números, salve no seu celular para que, surgindo dúvidas, você mande um zap ou ligue para que eles esclareçam tudo o que tiver que ser esclarecido. Então, em nome da federação, agradecendo mais uma vez a sua disposição de atuar como fiscal, nosso desejo é ter uma eleição pacífica, limpa, que fortaleça a democracia. Vamos juntos eleger o time do Lula para presidente, para governador, para senador, para deputados federais e distritais e celebrar a grande festa da democracia brasileira. Precisando, estaremos a postos para te auxiliar.